A imagem do quadro exposto no Salão Nobre é de Joaquim José Pinto Bandeira, primeiro presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, na época chamada de Assembleia Provincial. Ele fazia parte do grupo de 20 deputados eleitos que discutiram e aprovaram a primeira lei do Estado, que estabelece a cidade de Curitiba como a capital da província. A determinação do Legislativo foi confirmada pelo então presidente da província do Paraná, Zacarias de Góes e Vasconcelos. O documento de 26 de julho de 1854 diz o seguinte: a Assembleia Legislativa Provincial decretou e eu sancionei a seguinte lei: a cidade de Curitiba é a capital da província do Paraná. Na época em que as decisões foram tomadas, Curitiba tinha apenas 308 casas, outras 50 em construção. O Paraná tinha pouco mais de 62 mil habitantes. A ideia de Curitiba como centro, como capital do Paraná, surge antes mesmo da ideia da formação da província do Paraná. Em 1812, a região que era a comarca de Curitiba e Paranaguá deixou de ter Paranaguá como sede, que era desde 1723, e passa a ser Curitiba o centro daquela comarca. Quando das discussões da Lei Imperial número 704 de 1853, que cria a província do Paraná, depois província do Paraná e hoje Estado do Paraná, aquela própria lei já trazia em seu bojo a ideia de que Curitiba devia ser a capital provisória da província até que a Assembleia Provincial decretasse o contrário. Com a instalação da província em 19 de dezembro de 1853 e a fundação da Assembleia Provincial em 15 de julho de 1854, começam as disputas entre qual seria então o município definitivo como capital do Paraná, que passa a ter como representante de Guarapuava Antônio de Sá Camargo, o grande visconde de Guarapuava, e Paranaguá disputando seu pódio histórico de sede do território pelo visconde de Nácar, o Manuel Antônio Guimarães. As disputas, não somente econômicas, territoriais, passavam por argumentos militares e acabou prevalecendo a ideia do Zacarias de Góes Vasconcelos, nosso primeiro governador, primeiro presidente da província, baiano de Valença, que disse que deveria-se ter cuidado com a saúde pública e com a população que iria crescer muito aonde fosse a capital. Escolheu ele, então, que Curitiba definitivamente fosse e mantida como sede, como centro do Paraná. Assim foi ditada a primeira lei do Paraná, a lei que colocou Curitiba como capital da província, sem antes ter o próprio Zacarias de Góes Vasconcelos, ao voltar para Paranaguá a fim de passar o governo e voltar à capital do Império, ter sido recebido pelos parnanguaras com toalhas, com panos pretos à janela e sem nenhum cumprimento, deixando o Paraná dessa forma. Os parnanguaras deram seu recado de que não toleraram e não toleram até hoje não terem sido a capital do Paraná. Neste ano, a capital dos paranaenses comemora 330 anos. Uma história que começou com a criação da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, em 29 de março de 1693. Só em 1721 passou a se chamar Curitiba, nome de origem indígena que significa grande quantidade de pinheiros. Hoje são quase 2 milhões de pessoas na capital. Parabéns, Curitiba, pelos 330 anos de uma trajetória de orgulho para os paranaenses.